Olá, amores especiais! Tudo bom com vocês? Prontos aí para mais uma live aqui no nosso Instagram? Sempre muito bom ter vocês aqui. Hoje nós temos aí uma live super especial com a Ana Cristina e ela já chegou aqui para o nosso bate-papo super especial. Hoje nós vamos falar aí sobre X frágil, sobre maternidade, sobre muitas coisas bacanas. Então vamos lá chamar a nossa convidada. Vou chamar ela aqui. Tem um pouquinho de aqui. Pronto, tirou. Oi, Camila. Olá, Ana! Tudo bom, querida? Tá Obrigada conseguindo me pelo ouvir bem? convite. Super bem. Ai, que bom. Peraí, eu consigo aqui arrumar aqui. Pronto, agora sim. Ah, tá ótimo agora. Sim, pronto. Então vamos chegando, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, façam aqui na caixinha de perguntas. E deixa eu só fixar aqui nos comentários, Ana. Eu já coloquei lá o tema da live, deixa eu fixar nos comentários. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, consegui! Agora sim! E vamos chegando, pessoal, vamos mandando perguntas que Ana não vai esconder nada hoje da gente, vai contar tudo hoje pra gente. O que eu souber, eu vou contar, com certeza. Vai contar tudo, Ana, tudo. Mas sabe que Então, gente, pode falar. na verdade, eu acho que nenhuma de nós mães sabe tudo, viu? Cada uma de nós sabe um pedacinho e aprende e vai somando com as outras, e acho que é isso que vai nos ajudando a caminhar nessa jornada juntas. Mas é um pouquinho de cada Ah, uma. E cada mãe que eu é converso, cada verdade. mãe que eu leio alguma coisa no Instagram, eu aprendo. Então, tem sido, Ah, na com verdade, o certeza. Instagram do Pedro tem sido um grande aprendizado para mim. Ah, é verdade. É uma benção, né? A gente está em conexão com outras mães, com outros pais também. É muito bom. Gente, ó, peraí, deixa eu só ver aqui, porque tá. Deixa eu ver minha internet aqui, está tudo certinho. Que às vezes, sabe, Ana, às vezes dá umas pipocadas aqui. Pronto. Agora sim, tudo ok. E vamos começar, Ana. Então, gente, se tiverem perguntas, façam aqui na nossa caixinha de perguntas. Vamos começar. Eu queria começar, Ana, nossa live hoje, perguntando quem que era a Ana e antes da maternidade, porque a gente fala muito dos nossos filhos. Depois que a gente tem filho, a gente só fala deles, né? Eu, assim, quase nem lembro de quando eu não tinha filho, né? E a gente fala muito deles. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem era a Ana antes da maternidade, o que que você fazia. Então conta aí um pouquinho para a gente. Meu Deus, que pergunta difícil. Sabe que eu não lembro disso há 32 anos, né? Eu não Olha, nem consigo tem tanto tempo nem assim, lembrar da vai. minha existência. Como assim, gente? Não, nem tem Acho tanto que eu não tempo assim, existia Ana. antes deles. Mas Ai, como enfim, a assim, Ana, gente? a Ana era uma menina que veio de Portugal, adolescente, ah, com uma cultura um pouco diferente daquela que nós encontramos aqui no Brasil, né? E daí essa menina, depois que chegou a Londrina, se formou em arquitetura, e que é uma coisa que eu adoro, assim, era uma paixão. Minha mãe também já trabalhava com arquitetura, então foi meio que natural dar sequência para esse trabalho. E eu trabalhava com arquitetura. Na verdade, foi isso. Eu já estava formada e em algum momento, depois que eu já estava formada, eu acabei ficando grávida, porque daí você já é adulta e acha que está tudo certo, que se acontecer alguma coisa, está tudo sob controle. E aconteceu mesmo, eu acabei ficando grávida da Thaís, minha primeira filha.
E aí eu acabei casando. Então, logo em seguida, na verdade, eu engravidei da segunda, amamentando da primeira. Antigamente havia uma Oh, teoria que não! não se ficava grávida amamentando, né? Teoria furada essa, sabemos. Totalmente Totalmente. furada. Então, eu caí nessa. E aí, um ano e 5 meses depois, eu estava com outro bebê no colo. E foi assim. Sim. E Quase gêmeas. praticamente, É Thaís e Júlia, a Thaís e a Júlia, as primeiras filhas. isso. Ai, que E bem fofa. pouquinho depois, eu acabei ficando grávida do Pedro. Quase em seguida, assim, na verdade, em 4 anos eu tive os três. Então, você imagina que era uma loucura, assim, era uma coisa insana de cuidar, de 9 mamadeiras. Não tinha, quando a Meu Thaís Deus. nasceu, não tinha fralda Ai, meu descartável, Deus. era fralda de pano. Era tudo de pano, Eu acho que sim. ninguém Eu, lembra eu como usei era fralda de lavar. pano, imagina. Eu não. A minha mãe não teve fralda descartável para mim, era pano também, imagina. Eu usei muita fralda de pano. E, enfim, foi assim que foi. Então, a chegada dos três foi uma chegada em que eu parei de trabalhar. Eu fiquei 4 anos sem trabalhar, por opção mesmo. Uhum. Eu queria me dedicar a eles. Sim. Eu acho que foi a melhor coisa que eu faço nessa vida é ser mãe deles. Eu amo de paixão. Ah, Então, foi assim, eu parei. Eu, inclusive, no meu currículo, eu escrevo tempo dedicado à maternidade. Naquele período, eu coloco tempo ai, que dedicado à maternidade, porque fofo. eu gosto, eu acho que isso é tão válido quanto um curso que você fez. Na verdade, mais do que um Com curso. certeza. Com certeza. E você tinha quantos anos quando o Pedro nasceu? Deixa eu ver, eu devia ter 28 já. Porque a primeira eu tive com 24, Nossa, muito novinha ainda. Muito e novinha. daí, quando o Pedro nasceu, foi 4 anos depois, eu devia ter 28 anos. E foi assim. Só que quando o Pedro Oh, nasceu, como a gravidez tinha sido muito tranquila, eu não imaginava, ninguém de nós imaginava, não havia nenhum histórico na família que pudesse sinalizar que algo pudesse acontecer, enfim, diferente daquilo que a gente estava programando, né? Na verdade, é aquilo que todas as sim, mães sim. idealizam, né? Então, é aquela coisa daquele filho que vai vir e as pessoas falavam muito para mim assim: é um menino. E os meninos são mais carinhosos com as mães. Eu nunca me saio da cabeça das pessoas dizerem: nossa, os filhos homens são mais carinhosos com as mães. Daí eu achei um que nem quer que eu abrace, né? O Pedro não quer que eu toque nele, né? Oh, meu Deus. Mas, Mas enfim. o Pedro ele já mostrava comportamentos diferentes desde pequenininho? Ou Priscila, como eu que não você foi percebi. percebendo? Eu não Sim. percebi. Eu sei que eu sou meio tranquila para essas coisas. Eu achava que cada criança crescia no seu tempo, tinha o seu tempo de Sim. desenvolvimento. Mas daí, minha mãe, dia desses, me falou que ela já achava que tinha alguma coisa diferente, mas ela não sabia muito como me falar. Até que uma amiga nossa deu um sinal, mas o Pedro já tinha quase 3 anos. Então, assim, passou Olha. muito tempo sem que eu realmente percebesse que tinha algo errado. E E você tinha duas em casa também, que dava para você ali, né? eu tinha duas em Já casa, eu comparar um pouco. trabalhava muito daí já nessa época. Eu, logo em seguida, eu comecei a trabalhar e comecei a trabalhar muito, eu morava em Foz do Iguaçu. E aí foi um negócio que, sabe, eu não via. Na verdade, dizem que as mães não querem ver, né? Então, eu não vi que tivesse nada de errado. Até que um dia Uhum. eu me deparei com essa duríssima realidade, né? E aí essa amiga da minha mãe tinha falado: procura um médico. E eu fui no médico, que era o único médico em Foz do Iguaçu, neurologista, e ele foi bem assim, na lata. Eu entrei no consultório, eu já falei: seu filho tem uma deficiência mental leve. Foi assim, desse jeito. Não fez um exame, não fez nada, ele só me falou isso, né? E aí meu mundo Só olhando, ele já falou. falou, Gente, que é isso? falou. E aí meu mundo desabou, né? Porque daí foi um buraco assim
que você mergulha e se não fosse a família, eu acho que eu teria, sei lá, nem sei o que dizer, porque assim, foram momentos difíceis de encarar, mas, por outro lado, o melhor de toda essa história é a família. De toda essa história, Sim. assim, sabe? Do começo A ao sua fim. família deu um grande apoio. A minha família hoje é a razão do Pedro ser o que ele é. Não sou eu. Ai, Não que sou eu de forma lindo. alguma. Porque eu acho que nós mães... Às vezes eu até vejo isso em outras mães, sabia? A forma como as mães lidam com os filhos atípicos é uma forma que está... Ela tem uma lente de maternidade aí que não nos deixa ver com racionalidade, sabe? Não nos deixa encarar, talvez, de uma forma tão eficaz, sabe? E aí eu sempre tive a família por trás, e aí eu destaco meu pai, minha avó, meus irmãos, meus sobrinhos, minha irmã, meu cunhado. Cada um deles foi tendo um papel tão importante quanto o meu. Então, assim, um tem o papel de... Por exemplo, meu pai era a pessoa que puxava pelo Pedro. Meu pai nunca se conformou de que o Pedro teria alguma limitação. Então, ele entendia que sim, ele tinha uma limitação, mas o foco dele era vamos resolver, vamos melhorar. Então, meu pai tem esse foco. Então, meu pai ensinou a andar de bicicleta, meu pai ensinou a comer com faca e garfo. Foi porque eu até falo isso num vídeo que a gente gravou uma vez. Se deixasse, eu teria deixado o Pedro comer com colher, porque com colher era mais fácil. Eu achava que para ele ia ser mais tranquilo. É porque a gente é tão maternal, então a gente quer ali proteger de todas as formas, né? Sim. E a gente não quer deixar. Meio que a gente quer pôr numa bolha e deixar dentro de casa, né? E a família é boa por isso, porque eles vão empurrando, né? E a gente também, né? Eles vão empurrando a gente também, né? Eles empurraram, eles puxaram. Meu cunhado, por exemplo, marido da minha irmã, ele pegava o Pedro e assim, vamos para o futebol, vamos para o estádio, vamos não sei onde, vamos não sei o que mais. E até hoje, a inclusão do Pedro é tamanha em função de que toda a família age com o Pedro. É como se realmente cada um tivesse um papel. Então, assim, o padrinho dele tem um papel, né? O meu ex-marido tinha um papel. A madrasta dele, que é o meu ex-marido, casou com uma pessoa maravilhosa também. Então, ela tem um papel fundamental na vida dele. E, assim, meus sobrinhos, então, pegava o Pedro, o meu sobrinho menor, que era adolescente, sabe? Assim, eu vejo, poxa, às vezes o adolescente talvez não quisesse levar um primo que teria algum tipo de dificuldade e tal. O Cafu carregava o Pedro e levava para casa dos amigos e... Não, né? Eu vejo no seu Instagram umas sobrinhas suas que vão de vez em quando na sua casa e vão acordar ele. Gente, é muito fofo. Meus netos. Ele enlouquece, mas assim, tudo isso faz com que ele seja uma pessoa totalmente incluída na família. Então, na verdade, nós nem lembramos que o Pedro tem algum tipo de dificuldade. Para nós não existe essa dificuldade. Então, uma coisa que eu reparo, que eu lembro muito, que eu tinha para mim assim, o Pedro pode ter dificuldade, mas ele vai ser educado. Então, eu nunca aceitei, nunca, que o Pedro fosse mal educado, que ele fosse grosseiro. Até hoje, se o Pedro tem alguma reação por conta um pouco da dificuldade mesmo, da síndrome, né? Um pouco do autismo que vem, né, junto com a síndrome, se ele tem algum rompante, essa semana mesmo aconteceu. Eu falei alguma coisa com ele, eu estava no sofá e ele estava deitado vendo TV. Eu falei alguma coisa e ele fez assim com a mão. Quando eu vi que ele ficou contrariado e fez assim, fechou a mão.
Eu falei, que é isso? Eu sei que foi involuntário. Eu sei que ele teve aquela Sim, reação. sim. Não foi algo que ele mentalizou, eu vou ficar com raiva da minha mãe. Foi uma reação involuntária dele de cerrar a mão e ficar com raiva. Eu Uhum, não aceito. Eu falo, o que é isso ali? Ó, isso é jeito de fazer? Então eu sim, vou em sim, cima muito. E aí eu acho que isso sim. foi moldando um pouco ele e tornando Com mais, certeza. mais, mais sociável também. Então, Sim. por exemplo, uma coisa muito Eu penso bonitinha. isso. Aqui em casa eu também faço muito isso. E falo muito para ele. E pede desculpa. Eu E falo pede muito desculpa. pro meu aqui. E Aqui pede pede desculpa. desculpa também. Pede É, desculpa. porque nada justifica. Nada Exatamente. justifica. Falta de Eu, educação, não. então, eu acho muito bonitinho. Eu estou morando num prédio. E aí, eu sempre falei para ele, ó, no elevador, em qualquer lugar, primeiro os mais velhos. Então, eu acho muito bonitinho. Eu vou entrar no elevador, ele espera eu passar na frente. Eu acho uma fofura. Mas, assim, isso mostra que não é pela deficiência que você abre mão de certas coisas. E eu vejo muitas vezes algumas mães que aceitam determinados comportamentos com o argumento da síndrome. Então, não vamos forçar, não vamos, né? Ou então não vamos, sabe, exigir demais, pedir demais. Então, eu tenho uma linha um pouco mais rígida nesse sentido. E eu acho que tem ajudado muito o Pedro. Muito. A Sim, ele ter com esses certeza. limites. Ó, teve um comentário aqui, ó. O Diego falou que o Pedro é o cara. E a Camila falou, ó, que bacana que todos, né, da sua família te ajudam, que faz toda a diferença. E Paz. faz mesmo, gente. Porque eu acho que quando a família inclui, é muito mais fácil a sociedade incluir, todos incluírem, né? Porque se a família já faz esse trabalho, é muito mais fácil os outros também aceitarem, né? É. É muito mais fácil. O que eu mais sinto de verdade quando eu converso com outras mães é talvez a falta desse apoio familiar. Eu acho isso, como no meu caso, isso foi o segredo de tudo, assim, sabe? Ah, como você falou, essa interação natural, essa inclusão natural que acontece, ela acaba transpondo para fora da família. Então, as pessoas são Sim, muito bacanas. Por exemplo, eu não vi quem escreveu aí, o Pedro é o cara. Mas as pessoas que convivem com o Pedro se tornam muito generosas, muito. E o Pedro acaba sendo um cara meio alto astral, ele está sempre de boa. Então, ele acaba gerando muita conexão com as pessoas. Então, acho que isso ajuda bastante mesmo. oh. E, Ana, eu queria saber também quando que você descobriu que o Pedro era X-frágil? Como que você descobriu isso? Bom, depois daquela consulta que eu comentei, lá em Foz do Iguaçu, nós trouxemos o Pedro para Londrina, porque Foz não tinha, até hoje não tem muitos recursos em termos de neurologia. Então o Pedro veio Sim, para Londrina. Até hoje eu acho que tem um ou dois médicos só lá, assim, é bem escasso mesmo sim. nessa área. E aí E é nós um viemos exame para. super caro esse para descobrir o X-frágil também, né? Na época, na verdade, o X frágil mesmo, a determinação do nome e do exatamente de como funcionava a síndrome, ela foi descoberta, já havia o conhecimento, né? Mas esse estudo mais aprofundado foi descoberto no ano que o Pedro nasceu, em 91. E aí havia Olha. muito pouco conhecimento sobre a síndrome. Então, os pediatras não conheciam, os neurologistas não conheciam, ninguém conhecia nada sobre a síndrome do X frágil, nem nunca tinha ouvido falar. Aí o que É porque aconteceu? normalmente eles falam que é autista, né? Porque as características são muito parecidas, né? Isso que o neurologista falou, ele tem uma deficiência mental leve, na verdade.
É como quando você vai no médico e fala que você está com virose. Sabe uma coisa que dá para tudo? Sim, É uma deficiência sim. mental leve. Então, pronto, seja lá o que é isso, né? Era isso. E aí, É bem isso mesmo. e aí quando nós viemos para Londrina, só tinha como fazer esse exame na Universidade Estadual de Londrina, na UEL. E aí nós fomos fazer esse exame na UEL e deu, era um exame genético, que um neurologista aqui de Londrina falou, vamos fazer para ver o que acontece, o que aparece, e apareceu. Então, esse foi o primeiro exame, que era o exame mais simples, que tem eu não me recordo o nome, mas enfim, foi o primeiro exame, mas que já deu síndrome do X frágil. Ou alguma deficiência no cromossoma X, eu não me recordo exatamente como é que estava. Uhum, Mas uhum. era um exame bem antigo, datilografado, era uma coisa assim, bem sem muito conhecimento mesmo, bem no início. E aí nós começamos a trabalhar em cima disso, daí fui eu ler, o pai dele ler, e a gente começou a tentar entender. Participei, eu fui para Porto Alegre participar de um congresso do X Frágil, mas assim, era Ó, tudo a Camila muito... tá falando que é é cariótipo o nome do exame? Esse aí, foi esse aí que eu fiz, Camila, foi esse aí. Uhum. Depois, o do Pedro, eu não fiz mais nenhum. Porque como já tinha dado esse exame, já tinha dado mais de 200 repetições e tal, então já tinha caracterizado como X frágil mesmo. E aí foi assim. E ele já devia ter uns 3 anos e pouquinho, quando a gente descobriu. E aí sim a gente começou, então, a família, nesse momento é que a família começou a se mobilizar. Talvez hoje eu acho que assim, o ideal seria que todos os pais descobrissem, sabe? Quando faz o exame do pé, tivesse uma forma de identificar essa síndrome. Porque quanto mais cedo você descobre, mais cedo você consegue minimizar alguns problemas, né? Então, nós acabamos até descobrindo... não foi muito cedo, mas também não foi tão tarde. Assim, 3 aninhos ainda deu para a gente ajudar muito. E o Pedro... Nossa, dá para fazer muita intervenção ainda, Dá, nossa. dá. Tem o que eu acho mais difícil no X frágil, na verdade, que eu também vejo muitas mães reclamarem, e que para nós também foi um problema, é que assim, o X frágil exige muitas terapias complementares. Então, você precisa ter a fono, você precisa ter TO, você precisa ter físio. E isso exige, assim, uma pessoa que leve e busque o tempo todo, né? Precisa ter dinheiro para pagar, que não é pouco Sim, dinheiro. Então, nós, muitas vezes, nós tudo é muito optamos. caro. Nós não conseguimos fazer tudo, todas as terapias. Então, Sim. uma época ele fazia fono, porque a gente via que estava precisando, daí parava fono, daí ia fazer outra coisa, e assim a gente foi alternando, porque não é muito fácil de você contornar tudo que o X frágil precisa, né? Então, eu acho que essa é uma dor, é uma batalha que nós deveríamos ter maior junto ao governo, junto, sabe? Sim, Precisamos ter mais representatividade também. Eu sim, sempre com peço certeza. para as mães, sabe? Quando tem alguma pesquisa, quando tem algum cadastro, porque se nós somos poucos, hoje ainda somos muito poucos, e o pior é que a síndrome está em muitas famílias que não sabem que tem, né? Então, tem muitas Sim, crianças que já que têm características do X frágil, mas os pais não conhecem, né? E pior ainda é quando você avalia as próximas gerações. Então, se você não tem um diagnóstico correto, você vai repassando a síndrome para as próximas gerações. Então, eu acho que nós sim. precisamos muito de ter representatividade. Precisamos ter cadastros, números de pessoas que justifiquem o governo olhar para a gente, que justifiquem os laboratórios pensarem na gente, as pesquisas aprofundarem em cima do que pode ser feito para minimizar os Sim, impactos da síndrome. É com isso. certeza. Ó,
A Camila falou aqui, ó. Estou adorando assistir, pois o meu filho é autista e estou na busca da causa. Até porque tenho na família casos parecidos. Fiz o cariótipo e não deu nada, porém tem mais dois para destacar ou investigar. É, Camila. Aí ela É, continua aqui, ó. É o- muito difícil no SUS. Estou aí, indo ó. em 3 hospitais para tentar fazer esses outros exames. Isso é muito, muito desumano. Isso, para mim, é o que me custa mais. Se eu pudesse. Na É. verdade, até falando um pouco do Instagram do Pedro, o Insta do Pedro, ele surgiu por causa do Pedro. Ele pediu para ter um Instagram porque ele estava ocioso durante a pandemia, ele Uhum. trabalha e já estava há alguns meses aqui, ele não dormia, ele estava em casa, trancado no apartamento, então assim, foi uma situação bastante crítica. Até que ele ficava só no celular e pediu, ele vendo os outros meninos com Instagram, com YouTube, os YouTubers. Claro, vamos fazer o É, Instagram. aí ele falou, eu também quero. Daí foi uma, assim, um lado. Aí, Peraí, deu uma imagem, para mim, travadinha. Fala de tá, novo. É, deu ok. uma travadinha. Então, Agora voltou. assim, tá. E aí o Pedro, ele pediu e nós ficamos um pouquinho receosos por conta de não conhecer. A gente só ouve coisas. É um mundo meio cruel, né? Tem haters, tem pessoas que vão meter a boca, enfim. Aí a gente ficou meio... É muita exposição da vida dele. Havia mil restrições. Enfim, nós nos reunimos em família, conversamos todos juntos e chegamos à conclusão que, ok, porque ele dizia assim: eu quero que as outras crianças conheçam que dá para ter uma vida normal com X frágil. Ele Ai, falava, que lindo. eu tenho uma vida normal. Eu quero que as outras pessoas saibam que dá para ter uma vida normal. Tanto que quando a Mariana e a Júlia escreveram lá na bio, elas escreveram um futuro possível, inspirando um futuro possível. Porque é algo que a gente gostaria que outras mães olhassem para o Pedro e vissem que é possível, na medida, Sim. né, da dificuldade de cada um, porque o X frágil tem muitas variações de muitos graus de comprometimento, mas é possível, muitas coisas são possíveis. E nós em casa acabamos fazendo coisas muito simples. Por exemplo, ontem, segunda-feira, é dia do Pedro fazer serviço em casa. Ele tira lençol, ele põe o saco do lixo. Pode parecer uma coisa boba, mas se você não pede para fazer isso, não faz nem Sim, isso, né? sim. Então, desde coisinha muito pequena até coisas maiores, você precisa ir integrando eles, enfim, E participando. incentivando, né? Incentivar a participação, né? Exatamente. É Exato. muito lindo. Bom, Para eu, na ele se verdade, sentir parte, né? desculpa. Para se sentir parte da casa, Exato. né? Exato. Mas, na verdade, eu estava falando de um assunto que eu me perdi, na verdade. Eu não sei porque eu Ai, a fui gente ler estava aqui o falando do comentário. frágil, aí a gente estava falando dos hospitais. E a Ó, gente está falando, amiga. mas, enfim. Deixa eu Eu só ler lembrei, aqui o eu lembrei o recadinho. que que era. Ah, tá. Então É fale. Que aí assim, depois a então o gente lê o Instagram, recadinho. ele nasceu com esse propósito, mas logo em Sim, seguida nós percebemos quantas mães nos procuram para falar: olha, eu desconfio que o meu filho tem algum probleminha, eu desconfio sim. que o meu sobrinho tem um problema, eu desconfio que o meu neto tem um problema. Muitas pessoas falam isso para a gente. E aí nós começamos a perceber o papel social que o Instagram tem. Além do papel do Pedro, Muito. que foi o que ele desejou e nós fazemos por ele, o dia que ele disser eu não quero mais, não vai ter mais Instagram. Mas, então, é para ele. Só que o Instagram foi adquirindo um papel que nos enche de esperança. Assim, o meu Sim. papel hoje como mãe é falar que as pessoas conheçam o X frágil, sabe? É falar.
nós não temos esse sonho, nunca tivemos de ter muitos seguidores, porque é uma coisa mais familiar, mais gostosa, para poder conhecer quem está do outro lado e, de alguma forma, tentar dar a nossa contribuição. Mas o meu objetivo hoje é que as pessoas conheçam o que é X-frágil, que as mães que têm dúvidas vão atrás, procurem um exame, que a gente consiga representatividade. Esse é meu objetivo neste momento com o Instagram. Sim, com certeza. Ó, aqui tem uma pergunta, ó. As suas filhas também fizeram acompanhamento genético? Tem um casal, aí a pessoa falou, tem um casal de gêmeos e os dois têm a mutação completa. Porém, só meu filho tem atrasos no desenvolvimento. Bom, sobre as meninas, então. A primeira coisa que eu quis fazer depois que eu soube que o Pedro tinha X-frágil, eu me programei que antes das meninas casarem, eu faria o exame nas duas. Porque eu achava que era importante nós termos, por mais difícil que fosse a gente encarar esse diagnóstico de frente, mas era muito melhor, e eu vejo isso de uma forma bem racional, ok, é assim, então tá bom, então o que a gente vai fazer com essa situação? Então, uma delas não teve nada, não tem nada, ela já é casada, já tem filhos, enfim, tá tudo normal. A outra deu a mutação. E aí, essa, nós estamos acompanhando, daí sim, fomos fazer aquele bendito daquele exame que alguém comentou aí, que é muito, muito caro. É um exame que hoje nós só achamos em um lugar no Brasil para fazer, custa R$ 4.000. Então, você imagina. É muito caro. Como que a maioria das mães vai conseguir fazer caro. um exame desse? Não é justo, né? Não é justo. E, assim, e os convênios, assim... Convênio não paga, fazer... Unimed não pagou, não. Então, é tudo assim, sabe? Você tem que fazer tudo por sua conta. Então, assim... É muito difícil. Esse é talvez a segunda grande luta que eu acho que nós temos que ter. Muitas mães não querem fazer esse exame, muitas mães não querem averiguar, sabe? Querem fechar os olhos um pouco. Não pode, gente, não pode fazer isso, sabe? Por mais que doa, lógico. É um desconforto? É um desconforto, mas é a mesma coisa que você encarar e dizer, olha, então eu tenho, sei lá, um problema no rim, eu tenho pressão alta, eu tenho não sei o quê. Você vai encarar isso como um problema de saúde ou uma característica e vai trabalhar para resolvê-la. Como é que nós vamos viver dessa forma, entendeu? Mas, assim, a minha filha tem uma vida absolutamente normal, super tranquila, é formada, trabalha, tem uma vida absolutamente normal. Então, o X-frágil tem muito isso. Pode afetar muito uma criança, pode, inclusive, somar outros problemas de saúde e pode ter graus diferentes. Então, por exemplo, o Pedro, especificamente, o Pedro tem autonomia física. Ele consegue fazer tudo. Ele toma banho sozinho, come sozinho, faz tudo sozinho. Porém, o Pedro não consegue fazer contas, o Pedro não tem noção de tempo, não tem noção de números, ele lê com muita dificuldade, então ele não consegue gravar as coisas que ele está lendo. Então, são as dificuldades que couberam a ele, entendeu? E é com elas que a gente vai trabalhar. Na verdade, nem é com elas que a gente trabalha com as potencialidades que ele tem, que são outras daí, né? Então, nós investimos naquilo que ele consegue realmente fazer. Sim. E deixa eu te perguntar, eu li, assim, algumas coisas sobre X-frágil e você que é expert vai me explicar. Sério? Acabou a live? Assim, algumas mutações, por exemplo, não se dão assim com a pessoa, às vezes em outras gerações, é isso também que acontece? É assim.
na nossa família, nós nunca tínhamos tido nenhum caso de X frágil. Ou, aliás, se tivemos, como não era conhecida a síndrome, também, se Não eu tive um sabia. tio-avô, se eu tive alguém que já nem está vivo, eu não vou saber. Então, Sim. não tenho como eu averiguar para trás. E essa foi uma opção minha. Eu não quis Sim. averiguar para trás. Primeiro porque os exames são caros, então eu ficar descobrindo Sim, sim. coisa que já passou, não quero. Né? A minha Né? preocupação é para frente. Vamos olhar para frente. Exato. Mas, teoricamente, o pai passa para a filha mulher, não passa para o filho Sim. homem, passa para a filha mulher. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que tenho a pré-mutação de X frágil, tá? E eu passei, eu sei que eu não tenho a mutação completa porque eu tenho uma filha que não tem X frágil, então, obviamente, eu só tenho a Sim. pré-mutação. Então, eu tenho a pré-mutação e eu passei para os meus 2 filhos. Qual é o nosso propósito? É que daqui para frente, na nossa família, isso não passe mais. A minha irmã não teve, não tem nada de X frágil, então ela Uhum. teve pré-mutação. O meu irmão, consequentemente, não tem, porque ele é homem, então ele não Sim, teve porque também. passa só para as meninas. Sim. Então, a única pessoa da família que herdou a condição do X frágil fui eu e passei para os meus 2 filhos. E aqui Sim. acaba. Então, da nossa parte, nós vamos zelar para que essa condição da síndrome ela não continue para as próximas gerações. Então, nós vamos fazer Uhum. tudo o que a ciência permitir. O Pedro não vai ter filhos mesmo, e a Thaís vai ter, e nós vamos fazer tudo o que a ciência hoje já oferece para que ela tenha Sim. filhos No caso, saudáveis. tipo, ela poderia. Ai, já vai eu me meter na sua família. Ela poderia ter meninos, é isso, né? Então, nós Né? ainda estamos fazendo esse estudo. Ela está fazendo um estudo com o Dr. Salmo, em Curitiba, que é um médico, é um geneticista super reconhecido. Uhum. E nós ainda estamos fazendo estudo. Ele mesmo está fazendo estudo para ver qual que é. Porque quando dá mais de 200 repetições e fica caracterizado que existe a síndrome, a mutação completa, Uhum. mas essa pode ser 201 ou 300 ou 500, entendeu? Sim. Então, essa variação vai direcionar que tipo de ação vai ser feita. Então, assim, eu acho que hoje a ciência ela tem solução para Graças a muitas Deus. coisas, né? Deus fez o homem inteligente para essas Graças a coisas, gente. Deus. Graças a Deus, exatamente. Então, Né? E eu aí, vamos acredito usar aí a ciência para nos ajudar em tudo. totalmente. Sem sofrimento, vamos Maravilha. resolver a situação, encarar de frente. Eu me sinto Sim, tranquila lidando com a situação dessa forma, sim. muito mais do que quando eu vejo uma mãe que não quer olhar para isso e sabe É. ou não sabe, mas está expondo a família a problemas muito maiores, porque a síndrome do X frágil, Sim. ela dobra de gravidade, ela vai Na, aumentando é, a gravidade de geração em geração. conforme a geração, é isso que eu queria saber. Conforme a geração vai passando, vai aumentando, né? É isso que eu vi. Eu vi aqui uma pergunta, por isso que eu me perco às vezes, uma pergunta do Felipe Tem Ru. muita pergunta. Vamos lá, gente, vai mandando as perguntas. Vão mandando, e se vocês quiserem depois É, entrar no Insta do Pedro, lá tem alguns isso. vídeos em que eu vou explicando. Claro que eu explico como mãe, não é como cientista, então eu, eu não sei Gente, nada. mas ela é fantástica, gente. Ela sabe sim. Ó, a pergunta é: você, como pré-mutante, tem algum sintoma também? Não, não, Tenho, né? Não... tenho, Tem? tenho. Ah, meu Deus. O principal sintoma. Aí, conta que eu quero saber. Ah, meu Deus, foi ótimo. Ó, É porque eu li que não tinha. Ai, doutor Google não ensina nada pra gente. Ah, pelo amor de Deus. tenho. Vai Inclusive, lá. muitas mães, como esse conhecimento está chegando agora,
né? É tudo muito recente ainda. Então, Você vê, de 91 para cá é é muito recente recente. E mesmo, olha, né? eu vou te falar, eu tenho 58 anos. Eu Pessoa... só, Gente, olha que essa carinha de 12, olha, pensa. eu só descobri que eu posso ter, que algumas coisas que eu sinto a minha vida toda são fruto da pré-mutação do X frágil. Eu fui descobrir, sabe como? Agora, depois do Instagram do Pedro. Deus, olha isso. Tá Por vendo, quê? gente? A pessoa que é Instagram é pré... vida, gente. Vamos entrar no Instagram, meu povo. Povo aí que fica falando que não vê as lives pra... Entra no Instagram, gente. Vamos ver as lives. Instagram é vida. Eu não tinha Fala, Instagram, Ana. até o Pedro, Aí, gente, tá aí, ó, vendo? a Ana aí, ó, perdendo aí, ó, as coisas. Mas Fala, assim, Ana. a pessoa que é pré-mutada de X frágil, tá? Teoricamente, a grande maioria tem tendência à depressão, à tristeza, a uma dificuldade de sociabilidade. Isso é Uhum. característica da pré-mutação do X frágil. Na Então, eu, por pré-mutação. exemplo, eu sempre Tá. fui uma pessoa melancólica, triste, depressiva, assim, no sentido... Eu lido bem com isso, mas eu sempre Sim, sim, fui, né? Eu sei que eu sempre sim, fui... Eu me lembro de sim. criança já, ser uma criança, assim, meio mais triste. Uhum. Mas só que eu associava isso com outras coisas. E daí você não tem conhecimento da síndrome, você vai associando com outra coisa. Menopausa precoce, o Felipe colocou aqui também. Então, tem uma série de sintomas que vêm junto com essa pré-mutação. Mas como eu sou Uhum. portuguesa, e o português é um povo muito melancólico, é um povo triste, é um povo, né, É do fado, né? O povo da do fado. saudade. Então, eu sempre Ai, achei que a minha tristeza tinha origem no DNA, sabe? Eu falava, minha tristeza sim, nasceu lá em sim. Portugal. Então, E não era, gente. Olha e aí. não era. Agora que eu estou me dando conta, e agora que eu vou Uhum, começar a tratar disso. Mas, sim. assim, ó, tudo o que você pode ah, estudar, o conhecimento que você adquire é o que te ajuda a resolver os problemas para frente. O problema é a ignorância, o problema é você não ter a Sim, informação. Porque talvez se eu sim, com tivesse tido essa certeza. informação anos atrás, eu já pudesse ter lidado com essa situação de uma forma melhor, né? A Ah, mas a questão, gente tem que ir aprendendo sempre. Eu nunca canso de aprender. É a pois é. melhor coisa do mundo. E olha que o Vamos Instagram tem me aprendendo, ensinado gente. muito, viu? Tá vendo, gente? Ó, vamos aí mais uma pergunta. O nosso tema é: meu bebê cresceu e virou adulto. Sim. Como que é para você ter passado aí por todas essas fases do Pedro e ver ele hoje, esse homem lindo, maravilhoso? Como que é para você aí ver esse bebezinho? O meu filho, ele adora falar assim, que ele não é mais bebezinho, que ele é menino grandão. Não, Menino criança grande. grandona, ele fala. Como que Então, foi para você aí ver todas essas fases e agora ver seu bebezinho já um homem, um adulto? Como é olha, que eu vou está te dizer sendo que aí esse para você? é um assunto que me fascina muito. Eu tenho procurado muito na internet assuntos sobre adultos atípicos e você não acha nada falando de adulto atípico. Eu acho que por duas razões. Primeiro, porque os pais dos adultos atípicos já são de idade. Então, não são pessoas que estão na rede, que estão Sim. conectadas. Essa é uma questão. A outra é que muitos também, os mais adultos, eles nem sabem que tinham a síndrome. Então, também passou Sim. batido. Então, é daqui para frente que a gente vai começar a olhar para esses meninos que hoje já são um pouco mais velhos. Eu tive três momentos, que foram assim,
difíceis de encarar. Primeiro foi quando eu descobri que ele tinha síndrome. Foi a pontapé inicial. Esse momento foi difícil. Depois, o segundo momento... Então, assim, ele foi crescendo, criança, ele tinha os primos que eram crianças, era todo mundo criança, as irmãs eram crianças. Havia uma... Era uma infância. Então, eles não tinham muitas habilidades, mas também ninguém tinha muita habilidade. Então, não havia uma... Sabe, assim, todo mundo mais ou menos parecido, né? O meu choque maior veio na adolescência. Quando chegou a adolescência, mas assim, uma adolescência talvez um pouco antecipada, tipo 12 anos, 10, 12 anos, que os amigos dele de infância, os primos deles, começaram a se distanciar. Não distanciar, não é que eles se distanciaram, mas dos interesses, né? A vida foi distanciando. E aí, de repente, os primos já tinham outros amigos, os primos já iam fazer vestibular, os primos já iam fazer outras atividades. E aí, sim, houve um distanciamento enorme. Esse momento eu lembro que me doeu muito, muito, muito. Chorei muito por esse momento aí. Porque o Pedro percebeu que ele não ia conseguir acompanhar os amigos, as pessoas com quem ele sempre tinha passado a infância. Então, de repente, era como se ele estivesse ficando para trás e todo mundo estivesse indo para frente, sabe? Então, ele via... Esse foi um momento muito doloroso para mim. É um momento longo, inclusive, não é um dia. Sabe, foi um tempo, assim. Então, daí você parece que revive todo aquele luto de novo. Porque daí você começa a se questionar tudo de novo, sabe? Não foi isso que você tinha imaginado. É uma nova etapa, né, Ana? Uma nova etapa completamente diferente. Aí, esse momento foi bastante difícil. E aí, nesse momento, apesar da dificuldade, a família continuou toda junta, meu sobrinho continuou junto. Eu lembro, por exemplo, tem até um vídeo no Insta que eu amo de paixão, porque quando meu sobrinho passou no vestibular, o Pedro, no dia que o Cafu passou no vestibular, o Pedro falou para mim que ele gostaria de fazer vestibular. Porque a gente sabia que seria uma dificuldade, né? Ele queria fazer direito, porque a irmã dele tinha feito direito. E aí, foi, sabe aquela situação em que você engole seco dentro do carro? E a gente estava indo para a casa do Cafu. Chegamos lá, os amigos dele tinham ido lá raspar o cabelo do meu sobrinho. E o que eles fizeram? Rasparam o cabelo do Pedro também. Então, assim, você vê, é de um carinho, é de uma grandiosidade, é de uma coisa assim que não tem palavras, sabe? Então, assim, sempre houve esse acolhimento, mas na prática havia o distanciamento, não tem como, né? As coisas foram indo, né? Eu lembro quando o meu sobrinho, que estava fazendo agronomia, ele apareceu com a primeira bota, sabe as botas, né? Menino fazendo agronomia, então usava aquelas botas meio de cowboys e tal. A primeira coisa que o Pedro me pediu foi: mãe, eu queria uma bota igual a do Cafu. Sabe, assim, ter uma bota igual a do primo era aproximá-lo um pouco. Pior que eu não comprei até hoje. Porque eu falo, o que eu vou fazer com uma bota dentro de casa? Pedro! Pede para sua mãe a bota, Pedro. Eu fico pensando, o que eu vou fazer Cobra ela, Pedro! Mas foi esse menino com a bota. Pois é. Ai, então, assim, esse foi um momento... Tem 3 coisas que eu acho que marcaram grandemente esse momento. E que o Pedro fala assim, que é o que ele mais queria fazer na vida. Ele queria fazer vestibular, queria fazer faculdade. Ele queria dirigir, porque aí, quando o primo dele pegou um carro para dirigir, o Pedro se deu conta que não ia poder dirigir. Por mais que o meu sobrinho pegue ele, colocou ele dentro do carro e leva ele para cima e para baixo, mas ele se deu conta que ele não conseguiria. Então, as 3 coisas são fazer faculdade, dirigir e namorar.
Essas três coisas foram um corte com todo o resto dos amigos, dos primos, da família, das irmãs. Então, esse foi um momento duro. Essas três coisas eu acho que são muito fortes e que marcam muito a diferença dele para as outras pessoas. Entendi. E agora o terceiro momento é quando ele se tornou adulto. E esse momento ele veio, ele estava vindo assim, sabe? Estava borbulhando bem devagarinho dentro de mim. É como se eu não quisesse ver. E com o Instagram, agora ele veio de uma vez, que é o Pedro adulto. E aí o Pedro adulto, eu me dei conta que eu comecei a ficar com medo de que todo esse carinho, toda essa graça, toda essa coisa legal que o pessoal fala aqui, o Pedro é o cara, o Pedro é muito gente boa, o Pedro não sei o quê. Eu fico imaginando que isso vai se perder com o Pedro com 40 anos, com 30 anos. Talvez as pessoas já não tenham mais essa coisa mais brincalhona, mais carinhosa com ele. Isso está me consumindo de medo. Então, assim, eu quero que ele seja eternamente desta idade. Eu não quero que ele envelheça. A gente quer que eles sejam os nossos bebês. Eu lembro que eu tinha muito medo quando antigamente se falava que criança com síndrome de Down e com algum tipo de deficiência não passava dos 30 anos. Era tipo uma idade limite. 30 anos era o máximo. E eu tinha pavor, você não faz ideia. Eu tinha pavor. Era um pânico que eu tinha do Pedro chegar aos 30 anos. Até que um dia, eu acho que eu comentei isso, eu escrevi para alguém que falava, estudava cifragem, eu não lembro como é que foi. E alguém me falou assim, de fato, antigamente, essas pessoas com algum tipo de síndrome, deficiência, elas viviam muito pouco, porque elas não tinham... não havia, a ciência não tinha como ajudar, não conhecia, havia falta de informação. Essas pessoas ficavam presas em casa também, Então, realmente a vida era mais curta mesmo, por uma série de condições, não era pela síndrome em si. Então, eu entendi que, ok, 30 anos não é uma sentença. Não Graças mesmo. a Deus, né? Porque ele vai fazer 30 anos no ano que vem. Pedro tem muita vida ainda. Ai, olha, a nossa live está acabando. Eu não tô acreditando, Ana. Ai, gente, queria Deixa eu falando chamar aqui, o ó. Pedro. Chama que eu vou chamar o Iô também. Chama. Chama o Pedro para mim aqui um pouquinho, chama. Para eles se conhecerem. Chama. Quantos minutos faltam? Chama o Pedro. Ai, falta pouco! Nem sei Falta se o Pedro 7 minutos. chegar aqui a tempo. Quanto? 7 minutos. Ó, enquanto o Pedro não chega, eu queria que você deixasse um recado para todos os pais, para todo mundo que assistiu a nossa live, para quem ainda vai assistir, um recado bem especial para todos os pais aqui do Amor Especial. Meu Deus. Bom, a primeira coisa eu queria agradecer por esta oportunidade. Não tenho palavras. Obrigada de verdade. Pedro, corre aqui, corre aqui. Fica aqui do meu lado. Vai lá. Fica aqui, corre. Senta aqui que vai acabar a live. Cadê? Cadê? Oi. Oi, Pedro! Tudo bem? Fica aqui pertinho. Tudo bom, querido? Graças a Deus. Isso, enquadra aí todo mundo. Enquadra aí todo mundo. Eu vou ver se o Iô vem também aqui. Cadê? Minha filha, tu vai ver quem é cabeludo aqui. Iô, vem cá, Iô. Ó, ele tá lá. Acho que ele tá pondo camisa, porque ele gosta de ficar só sem camisa dentro de casa, sabe? Olha lá. Tá vindo. Você vai ver quem que é cabeludo aqui, gente. Vocês vão ver quem que é cabeludo aqui, ó. Levanta aí, ó. Levanta aqui. Oi, tudo bem? Aqui. Fala, oi, gente. Oi, gente. Ó, Olha, esse é o aqui Pedro.
Olha lá. E a Ana lá. Ana. Eu adorei seu Peraí que cabelo acho que eles estão comprido, ouvindo. viu? Achei muito Ela lindo. gostou do seu cabelo comprido. Gostou do seu cabelo comprido. Isso. E você, ó, conta aqui pra Ana, você é bebezinho da mamãe ou você é a criança grandona da mamãe? Eu sou dona da mamãe. O Pedro também. Não é bebezinho, não. O Pedro também não é bebezinho, mas ele é É, minha criança não, grandona. imagina. Não, ele já passou da criança, né? Vamos combinar, né? Já, já tá aí, ó, um rapazão. Já. Bom, mas olha, antes que termine o nosso tempo. Então, primeiro agradecer fala a lá. você. E eu não sei nem o que falar para os pais, a não ser que eu desejo de coração que todas as famílias possam estar juntas nessa causa, porque as mães precisam. Eu acho que eu me emociono de falar isso, eu acho que eu vou chorar, porque... Pode chorar. Pode chorar que temos deixe... lencinhos aqui. As mães precisam muito da ajuda da família, porque não é uma jornada fácil. Eu sou muito grata a cada um. Eu não quero falar o nome de todo mundo, apesar que a minha família é pequena, mas a cada um que está aí nos assistindo. Obrigada por tudo que vocês fazem por mim e pelo Pedro. Agradecer a Mariana e a Júlia, que são quem cuidam do Instagram, né, Pedro? Sim. E que eu não vou falar nada, mas eu vou desejar que Deus possa fazer com que as mães tenham a sua jornada aliviada, sabe? Que elas encontrem bons médicos, que elas encontrem na família o acolhimento que elas precisam, como eu encontro nos meus irmãos, nos meus pais, como eu encontrei na minha avó, né, Pedro? Na avó Piedade. Sim. Como o Pedro encontra com o pai e com a madrasta dele. Então, assim, nas irmãs, nos sobrinhos, enfim, nos tios, em todo mundo. Então, eu só quero desejar que Deus abençoe, que vocês tenham aliviado, que Deus sabe o que cada um de nós precisa, né? Então, que Deus haja no coração de cada um de vocês e que a gente consiga juntos caminhar e aprender. Então, eu estou aqui também no Instagram do Pedro, né? Sim. E eu, a Mariana, a Júlia, estamos aqui para responder o que vocês precisarem e aprender junto com vocês. É isso. Amém, amém. Eu e o Pedro sempre terminamos a live com o coração, ó. Ai, senhor, amém, amém. Gente, obrigada. Sigam o Instagram do Pedro. Ó, eu coloquei aqui atrás, ó, X Nada Frágil. Sim. Sigam o Instagram do Pedro, que é maravilhoso, né, Pedro? Pedro sempre tem lá umas dicas maravilhosas pra gente. Eu amo suas dicas. Dicas do Pedrão, tem que ter sempre, viu, Pedro? Curto demais, vai ter hein? Uma história muito linda. Acessem lá no domingo. Nossa, gente, Mariana não pode perder, hein? Não pode perder, hein, gente? X Nada Frágil. Curtam lá o Instagram do Pedro, sigam. E sigam também o nosso Instagram, Grupo de Paz Amor Especial. E, gente, foi maravilhoso ter vocês aqui. Amém, amém. Obrigada, Priscila. Muito obrigada. Um grande beijo. Para todos os pais que estão nos assistindo, todas as mães e todas as pessoas. Obrigada, família. Um beijo, gente. Vocês estão aí assistindo também. Um grande beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.